Amada igreja, eu gostaria que você no seu lugar abrisse a palavra do Senhor comigo. Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 15. Um texto bastante conhecido e eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Lucas 15, do 11º versículo até o 32º. A mensagem de hoje, ela tem por tema: perdidos no pecado, achados pela graça. Eu vou ler aqui, para a leitura ser mais fluida, porque o texto é longo. Acompanhe comigo na sua Bíblia, seja no celular ou na sua Bíblia física. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, e quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma única ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua palavra. Ela é vida, ela é luz para o nosso caminho. Que nessa noite o Senhor use esse tempo, Pai, para ministrar o coração da tua igreja. Que o teu povo saia edificado pela tua palavra, Pai. E que de maneira nenhuma, Pai, nada que eu disser venha denegrir o teu evangelho. Mas que o teu Espírito Santo possa enriquecer as minhas palavras. E que ela possa chegar ao coração mais duro nessa noite. E transformá-lo num coração de pedra para um coração de carne. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Ao estudar esse texto, meus irmãos, eu me deparei com um jovem sonhando em viver no mundo com a sua conta cheia de grana. Ao deparar nesse texto, eu vi um jovem cheio de expectativas, um jovem querendo ser livre, longe dos olhos do seu pai e da sua família. Essa frase que está projetada é de uma jovem chamada Madame Roland. Ela era uma revolucionária na França do século XVIII. E ela diz assim: ó, liberdade, liberdade, quantos crimes têm sido cometidos em teu nome? Muitas pessoas, muitos líderes poderosos, eles, em busca dessa bandeira da liberdade, eles cometem crimes atrozes.
Madame Roland, ela lutou por uma França mais livre, por uma França mais igualitária, onde as mulheres tivessem voz. E ela foi morta pelos próprios revolucionários. Em busca de uma suposta liberdade, as pessoas são capazes de fazer coisas terríveis. Vejo os líderes do nosso mundo atualmente, nosso vizinho, a Venezuela, em busca de uma bandeira da democracia, massacrando e punindo os seus próprios habitantes. Você olha Vladimir Putin do outro lado do planeta, no Extremo Oriente, em busca de uma Rússia livre, ele invade a Ucrânia. São questões políticas complexas nas quais eu não quero me deter. Mas tudo isso em busca dessa tal liberdade. Afinal, o que é liberdade? Liberdade é eu ser quem eu quiser ser. Liberdade é eu fazer o que eu quiser. Liberdade é eu dar vazão a todos os meus desejos e então satisfazê-los todos, sem nenhum filtro, sem nenhum crivo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um garoto, um playboy que pega o seu dinheiro, olhando para o seu pai, recebe a sua herança com o seu pai vivo, e aonde ele vai se dedicar a satisfazer cada um dos desejos mais profundos da sua alma, usando o dinheiro que não era dele. Ele só há uma restrição entre ele e a liberdade que ele almeja, o pai dele. E você sabe muito bem, não precisa ser muito entender de direitos de herança, que quando um filho se aproxima do pai e pede a herança com o pai vivo, em outras palavras, ele está dizendo que o pai morreu para ele. Pai, o Senhor morreu para mim. Eu quero somente o que o Senhor pode me oferecer. E sobre esse discurso, sobre essa suposta liberdade desse jovem, ele se aproxima do pai e realmente ele pede: pai, me dá a minha herança. Isso, para os ouvintes do primeiro século, era algo completamente impossível de acontecer. Se um garoto fosse pego numa afronta dessa, ele seria levado para a cidade, arrestado para fora e morto a pedradas, porque era uma ofensa muito grave. E Jesus está conversando com pecadores, no início do capítulo 15, ele conversa com pecadores, com publicanos, e chegam alguns fariseus e escribas, e ele começa a contar outras duas histórias e termina com essa, do filho pródigo. Do filho caçula que chega para o pai: pai, me dá a minha parte. E segundo o que nós vemos na história, ele recebeu 1/3 de toda a herança com o pai vivo. Então, ao dizer isso para o pai, ele estava dizendo: pai, o Senhor morreu para mim. Eu quero viver a minha vida de um jeito que o Senhor não me impeça de viver. É por isso que eu vou para um país longínquo. Nós vamos ali para a primeira parte do sermão, a rebeldia e a partida do filho. Nós vemos que nos versos 11 a 13, ele pega esse dinheiro, após dizer para o pai, em outras palavras: pai, eu não me importo mais com o Senhor, para mim o Senhor morreu, me importa aquilo que o Senhor pode me oferecer. Pega esse dinheiro e vai para o mundo, de bordel em bordel, de bar em bar, de cassino em cassino. Ele queima todo esse dinheiro dissolutamente. A Bíblia diz que ele dissipou tudo, vivendo dissolutamente. Afinal, lá ele não tinha mais os olhos fiscalizadores do pai sobre ele, ou talvez os olhos fiscalizadores do irmão. O que me impressiona é o irmão mais velho não ter impedido esse garoto de fazer essa afronta ao pai. Há um silêncio aqui do filho mais velho nesse momento. E esse garoto, ele ajunta tudo e vai, gastando o dinheiro da família, que o pai conquistou depois de anos e anos de trabalho, gastando centavo por centavo, sem se preocupar, imaginando que ele não estava sendo visto. Aquele era o sonho do garoto: pegar o dinheiro e viver do jeito que ele queria viver. Esse ano acabou de começar. E talvez muitos dos seus sonhos que você planejou para esse ano, eu queria te advertir, que a gente possa aprender de imediato com esse garoto, que os nossos sonhos não podem nos levar para longe do Senhor. De todos aqueles planos que você projetou na última semana de dezembro e talvez começou a colocar em prática no primeiro dia desse ano, não viva como se Deus não estivesse vendo a sua vida. Não viva como se o Pai que está no céu não contemple cada um dos seus e dos meus passos. O plano daquele garoto era viver longe da família, para fazer o que ele quisesse fazer e cometer as mais grandes loucuras com o dinheiro do pai. O ano está começando e nesses planos que você projetou, que eles sejam assistidos pelo nosso Deus.
Não haja como esse garoto que, estando na casa do pai, vive como se o pai não existisse. Vive como se o pai não o amasse, como se o pai não ligasse para o modo de vida que ele estava vivendo. Há muitos de nós, meus irmãos, e eu encontro isso nos gabinetes pastorais, quando nós vamos aconselhar alguns irmãos. Pessoas que frequentam a igreja, que eles estão na casa do Senhor, mas eles vivem como ateus praticantes. Vivem como se Deus não existisse. E quando você ouve aquela frase de Nietzsche dizendo Deus está morto, para muitos desses Deus está morto. Porque a sua rotina, o seu casamento mostra que eles não temem ao Senhor, que eles vivem para si mesmos, fazendo o que têm vontade de fazer, gastando o seu tempo, gastando a sua vida, vivendo como se Deus não estivesse olhando, vivendo como se Deus não estivesse auscultando tudo que passa nos seus corações. Vivem dessa maneira imprudente, como esse filho mais novo, longe, vivendo dissolutamente. Deus está morto para muitos de nós. Deus está morto nos nossos corações quando nós vivemos a nossa vida querendo que Ele não enxergue o que nós estamos fazendo. Jean-Paul Sartre, num livro escrito chamado Ser e o Nada, ele tem um capítulo que ele faz um desabafo, que ele não gostaria que Deus existisse, porque esse olhar incômodo sobre o que ele faz o incomoda, porque ele queria ser coisas terríveis, e ele tem esse peso de que tem um olhar sobre ele, o olhar no buraco da fechadura. Esse inclusive é o título do capítulo. E eu temo que talvez muitos de nós no século 21, estando na igreja, nós vivemos como esse garoto, nós conhecemos o Pai, mas nós vivemos como se Ele não existisse. Nós cantamos que a nossa vida é dEle, e que Ele nos aceitou por sua graça, mas a semana nossa mostra que nós não gostamos que o olhar dEle esteja sobre nós o tempo todo. E nós vivemos com esse divórcio da nossa fé. Na busca equivocada, havia apenas uma coisa entre ele e a liberdade: seu pai. E para ele, o seu pai estava morto, vivendo dissolutamente, gastando tudo que ele tinha. Eu me lembro, e você também deve se lembrar, daquele personagem pitoresco grego, o Minotauro. Ele tem um corpo de homem, bem forte, e a cabeça de um touro. E na mitologia grega, ele fica num labirinto, protegendo aquele labirinto. Ele mesmo não consegue sair. E a representatividade disso, para o grego, é que ele é um homem forte, tem uma força robusta, mas a sua mente é de um animal, ele não reflete, ele não pondera. E ele vive num ciclo vicioso, infinito. Os nossos pecados, a cegueira dos nossos pecados também faz assim com a gente. Nos deixa usando a nossa força, a nossa vitalidade, mas sem racionalidade, sem olhar para o Senhor e reconhecer que o Senhor está sobre nós, que o Senhor nos ama e Ele nos dá recursos para viver para a glória dEle, e não meramente para o nosso bel prazer. Vivemos talvez como esse ser em um labirinto infinito, que há situações onde nós não conseguimos nos desvencilhar delas, nós estamos tão imersos em situações que nós não conseguimos sair delas sozinhos, por conta de um comportamento irracional e pecaminoso, em busca dos nossos próprios desejos, em busca dos nossos próprios... Talvez você se lembre de alguma situação na qual você se meteu e se arrepende, por decisões equivocadas, por não buscar a sabedoria do Senhor, e viver num estilo de rebeldia. Vamos caminhar. No segundo ponto aqui nós vemos a queda e o arrependimento desse garoto, que depois de perder tudo que tinha, depois de gastar todo o tostão do pai, ele percebeu que a cobiça dele teve um fim. Ele percebeu que enquanto a cobiça o patrocinava, ele só perdeu, ele só foi destruído. E isso ele foi somente ladeira abaixo, porque longe da casa do pai não havia muita proteção, não havia mais um abraço, não havia quem o cuidasse dele. E quando ele olha que ele perdeu tudo, que ele começa a guardar porcos, que ele começa a ser um escravo, que nem direito a comer o que os porcos comiam ele tinha. Ele olha para essa situação de miséria, e a Bíblia diz que ele cai em si. Ele olha para aquela situação e ele percebe o vale, o poço profundo que ele está imerso, e ele cai em si.
Quando estamos cegos pelo pecado, deixamos de viver a nossa verdadeira identidade. Esse garoto saiu do status de filho na sua mente para o status de escravo. Agora ele é escravo das suas próprias paixões, escravo das suas próprias vontades. Ele é escravo de um senhor de escravos que o faz cuidar de porcos. Essa é a nova suposta identidade do filho mais novo, do filho caçula, que tinha tudo na casa do pai e decide, por livre e espontânea vontade, viver longe da presença do pai. O pecado, meus irmãos, ele deforma quem nós somos, aquilo que Deus predestinou para que nós fôssemos na sua presença. A mentalidade desse garoto é de um escravo agora. Ele perdeu tudo e ele precisa se escravizar para obter o próprio sustento. Ele cai em si, não da própria miséria, mas de que ele podia voltar para o seu pai. Que ele podia voltar para o seu pai e clamar por perdão, mas ele chega para o pai, e você viu comigo na leitura, ele diz: bom, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me deixa trabalhar para você. Repare que ele está formatado como um escravo. Ele se aproxima do pai, ou deseja, ou ensaia se aproximar do pai com uma mentalidade de escravo. Ele tem a noção de que ele é um escravo e que assim tem que ser. Reparem nessa frase de um escravocrata, um abolicionista do século XIX. Ele diz assim: libertei 1000 escravos, libertaria mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Há pessoas nessa noite aqui, que estão nos ouvindo pela internet, que são tão escravos da própria arrogância, tão escravos do próprio orgulho, que eles causam intrigas em casa, na família, no trabalho, entre os familiares, na vizinhança, em todos os seus relacionamentos, e não conseguem perceber que estão escravos do próprio ego, escravos da própria avareza, escravos do próprio orgulho, e vivem uma vida presa a essa mentalidade de escravos, fazendo pessoas ao seu redor sofrerem, por conta do orgulho que povoa o seu coração. Esse garoto, nós vemos que ele caiu em si. Quantos de nós precisamos cair em si nessa noite, de que alguma coisa tem nos escravizado, e nós precisamos nos libertar disso? Coisas que têm minado, drenado as nossas forças, mas muitas vezes o orgulho não nos faz olhar para nós mesmos com honestidade e dizer: eu tenho errado aqui, eu tenho magoado pessoas aqui nessa situação, eu preciso rever. E muitas vezes o orgulho é aquele maior escravizador, é o maior senhor de escravos, é o próprio orgulho que ronda o nosso coração. Esse homem diz: eu poderia libertar muito mais pessoas se elas entendessem que elas fossem escravas. Isso é num contexto abolicionista, mas quantos de nós precisamos olhar para o espelho da palavra de Deus, meus irmãos, e ver quais coisas nós temos sido escravizados e por quais coisas nós temos nos submetido com essa mentalidade escrava. Esse garoto, ele cai em si, ele se arrepende. Essa é a grande chave. Não tem problema nenhum você se arrepender de quem você tem sido. Não tem problema nenhum você olhar para você com a maior honestidade possível e falar: que situação miserável eu estou vivendo. Essa é a chave da virada da vida desse rapaz, e é a virada para a vida de qualquer um que se arrepende. E aqui eu não quero que você olhe para esse termo arrependimento apenas com a conotação salvífica, porque Cristo Jesus e o Espírito Santo faz essa cirurgia espiritual no nosso coração, e nós nos arrependemos de quem nós somos, dos pecados que nós temos, e em Cristo Jesus nós confiamos. Agora é necessário que você se arrependa do marido que você tem sido. Você se arrependa da esposa que você tem sido, da mãe que você tem sido. Talvez você se ache a melhor mãe do mundo, mas há coisas que você precisa rever. Há sempre um degrau para melhorar. O filho que precisa olhar para o pai com a mãe com mais carinho. Se arrependa de condutas que você tem tido e viva para a glória de Deus. Se arrependa dos seus pecados, mas se arrependa da sua conduta. Se arrependa daquilo que magoou pessoas. Se arrependa de palavras que você lançou. Se arrependa e peça perdão. Esse garoto, ele se aproxima do pai
ele volta para a fazenda, né? Ele volta para a grande casa da fazenda, para se aproximar do pai, com essa mentalidade de escravo, porque ele já acha que não é digno de ser chamado filho do seu pai. Repare que a identidade dele agora é de um escravo, e foi para a liberdade, meus irmãos, que Cristo nos libertou. Foi para uma vida de andarmos com a cabeça erguida, porque Jesus Cristo nos salvou. Deveríamos andar cabisbaixos se estivéssemos no mundo, nos revolvendo e desejando o que os porcos comem. Mas esse garoto, quando ele se volta para o pai, por mais que ele tenha perdido a identidade de filho, por mais que ele não se percebesse filho e se identificasse como escravo, para o pai dele, ele nunca deixou de ser filho. Eu quero dizer para você, não importa o lamaçal que você se meteu em algum tempo da sua vida, ou se nesse momento você está nele, é mentira do pecado no seu coração, é mentira do diabo na sua alma, que você não é mais filho de Deus. Se a sua percepção é de um escravo da pornografia, da mentira, do adultério, do roubo, da fornicação, seja qual for o seu pecado não define você. A sua percepção sobre você não é quem você é. Porque esse pai, quando vê esse menino, ele não interessa no que o menino está falando. Ele diz: traga o novilho, tragam anel, tragam roupas, porque o meu filho estava morto e ele reviveu. A sua identidade, a minha identidade, meus irmãos, é de filho amado do Senhor. Não importa se você chega a Ele com cheiro de porcos, não importa se você chega a Ele sujo pelos seus pecados, você nunca deixou de ser filho. A percepção desse garoto é que ele não era digno de ser chamado filho, mas para o pai ele sempre foi filho. Essa é a grande recepção. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo que há júbilo diante dos anjos quando um pecador se arrepende. A grande sabedoria para nós vivermos esse ano e a nossa vida diante do Senhor é ter uma vida de reconhecimento de que nós somos pecadores, falhos, mas agora o seu status é de filho de Deus. Ele estava perdido no seu pecado, mas ele foi achado pela graça dos olhos do Pai. Ele foi encontrado sujo, mas as suas vestes foram lavadas, foi-lhe colocado um anel de honra no seu dedo. Quando se coloca um anel de honra no mundo antigo, significa que você dá um cargo. Provavelmente ele teve o mesmo cargo que ele tinha quando ele abriu mão, tempos atrás. Ele foi restaurado. Tudo aquilo que você tem na presença de Deus está reservado para você. Arrependa-se dos seus caminhos errados. E talvez essa palavra para você, ela pode soar muito evangelística. Talvez isso deveria ser pregado numa grande conferência para pessoas que não conhecem o Senhor. Mas nós precisamos constantemente nos lembrar de que nós somos filhos amados do Senhor. E que o nosso pecado não nos define. Quem define a nossa vida é a cruz de Jesus. E Ele diz: eu já tenho vos chamado amigos. Vocês agora são filhos adotados por aquele que clama: Abba, Pai. É o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. O retorno e a celebração é justamente esse ponto de que quando ele chega para o Pai o recebe de braços abertos. Por mais que ele se sentisse um escravo, para o Pai ele nunca havia deixado de ser filho. Para o Pai ele nunca deixou de ser o filho amado. Ele interrompe, se você olhar, ele interrompe o discurso que o menino ensaiou para falar com ele. E coloca o anel no seu dedo. E celebra, e mata o novilho cevado. Para receber com carinho aquele filho que estava longe. Que estava morto e reviveu, que estava distante, mas ele foi encontrado. Deixa eu voltar mais um aqui. É esse mesmo. O mundo pode nos oferecer prazeres, banquetes, notoriedade e poder. Mas em nada se podem comparar com o banquete da graça. Aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi achado. Enquanto há fome no mundo, há um banquete na casa do Pai. Se você reparou na leitura do Salmo 16, lá no último verso, no verso 11, diz que na presença de Deus há delícias
perpetuamente. Tudo que os homens vivem nesse mundo, baladas, shows, tantas outras coisas eu poderia citar aqui, coisas que porventura podem satisfazer a fome da alma, é tudo aperitivo que passa rápido, o sabor e o paladar. Somente na presença do Pai é que há delícias perpetuamente. Esse garoto foi recebido com um banquete do qual ele não provou enquanto ele estava nas noitadas, nesse país distante, gastando tudo. Na presença de Deus há algo que somente na presença de Deus nós vamos encontrar, que é a paz que excede o entendimento. É a paz de saber que nós estávamos perdidos nos nossos pecados, mas Ele nos encontrou e Ele nos recebe. Um coração contrito Ele não rejeita, um coração quebrantado Ele não despreza. Talvez você, ao ouvir essa história, você se identifique muito com a vida do filho mais novo. Um menino que viveu dissolutamente e tem gastado a sua vida nos desejos mais profundos da sua alma e aplicando cada um deles. Mas há esperança para você. O Evangelho de Jesus recebe você como está, mas Ele te transforma, para você deixar de ser quem você tem sido, para a glória do Senhor. Último ponto aqui, nós vemos a atitude do irmão mais velho. É curioso que esse jovem mais velho, se você reparou comigo, e eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia agora, no verso de número 11, que Jesus diz assim para a gente, contando essa história. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Leiam em voz alta a sequência, por favor. E ele, repare que há uma conjunção aí no plural, e ele lhes repartiu. Nesse dia em que o filho mais novo recebeu a sua herança, o filho mais velho também recebeu. Nesse dia o filho mais velho também tomou posse da herança com o pai vivo. E ele não reclamou. Ele não rejeitou. E ele passou esse tempo todo sabendo que o irmão ia se quebrar todo no mundo, desfrutando da herança com o pai vivo ao lado do pai. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha a herança e ele tinha o pai. Na casa do pai ele não soube aproveitar a presença do pai. Eu não sei em qual dos dois você se identifica nessa noite, porque nós automaticamente fazemos essa associação. Mas há muitas pessoas que estão na casa do Pai, conhecem ao Senhor, jamais saíram, pelo menos fisicamente, da casa do Pai, mas ainda vivem como escravos do Pai. O Senhor sequer não me deu um cabrito nesses anos todos para me contemplar com os meus amigos. Ele queria mais. Não era suficiente 2/3 da herança, porque ele tinha 2 filhos. 1/3 foi para o filho mais novo. Por um lado você tem um filho dissoluto, libertino, e por outro você tem um religioso, que não consegue perceber as benesses de estar na casa do pai. Ambos os filhos estavam perdidos. Um fora e um dentro. O filho mais velho contemplava o pai todos os dias, mas não amava o pai. Não se relacionava com o pai. Não estava próximo do pai. Perceba, a sua localização geográfica aí onde você está no seu banco, não significa que você tem comunhão com Deus. Eu aprendo com essa parábola que nós precisamos amar a Deus acima de tudo e desfrutar da sua presença aonde quer que nós estejamos. Porque a casa do Pai não é esse templo físico, a casa do Pai é o seu coração. Jesus disse: eu vou vir até vocês e fazer morada em vocês. Ambos estavam perdidos, um do lado de fora, o outro do lado de dentro. Ambos não tinham noção clara de desfrutar da presença do Pai. Eles eram pragmáticos, eles só queriam o que o Pai podia oferecer. O filho mais velho olha para essa situação e fala: esse teu filho, ele não chama de meu irmão, ele chama, esse teu filho gastou com meretrizes, em bares, em cassinos. E fez tudo isso, e agora o Senhor o recebe. Esse é o nosso olhar quando nós vemos e julgamos pessoas que nós achamos que não são merecedoras da graça de Deus. Quando na internet nós vemos
pessoas tripudiando e achando que elas não merecem a graça do Senhor também. E quando se arrependem, nós achamos que é fachada. Achamos que aquilo ali é tudo fumaça que logo se vai. Esse capítulo 15, ele começa com Jesus conversando com os pecadores. E ele conta três parábolas. A dracma perdida, da mulher que perdeu a dracma, e ela varre a casa toda até encontrar essa dracma. Depois nós temos a parábola da ovelha, em que a ovelha foi perdida e o pastor vai atrás da ovelha. A dracma foi perdida dentro, a ovelha foi perdida fora. Na parábola do filho pródigo, você vê o filho que está perdido fora e o filho que está perdido dentro. A nossa segurança, meus irmãos, está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança. Ele é o centro da nossa salvação. Eu me lembro quando estava estudando esse texto, eu me lembrei de uma cena curiosa do filme Toy Story 4, que tem uma menininha chamada Bonnie. Quem é que assistiu o Toy Story 4? Com os filhos aí, pelo menos. Você vai se lembrar disso. É uma garotinha Bonnie. Agora o Woody, o cowboy, junto com o Buzz e outros brinquedos, estão com essa menininha, eles mudaram. O Andy cresceu, foi para a faculdade e eles foram doados. E essa garotinha ganha esse brinquedo, a Bonnie, ganha os brinquedos e ela vai para o jardim de infância. E ela não pode levar os brinquedos. Só que o Woody vai dentro da mochila dela e fica vendo ela se comportar lá no jardim de infância. E lá pelas tantas, ela não tem ninguém, ela não conhece ninguém, ela pega alguns artifícios que o Woody coloca, um garfinho, pega lá no lixo algumas coisas, um garfinho, olhinhos, adereços, e ela pega aquele garfinho, coloca os olhos, cola a boca com massinha de modelar, coloca os bracinhos de arame, um aramezinho vermelho, encapado de veludo, e uns pezinhos de sorvete. E debaixo do pezinho dele, ela escreve o nome dela, Bonnie. E o curioso é que o filme vai se desenrolando, e toda vez que ele vê uma lata de lixo, ele corre para a lata de lixo. E o Woody corre atrás dele desesperado, fala, não, você não é um lixo, tem alguém que ama você. É a Bonnie. Dá uma olhada no seu pé. Está escrito Bonnie. E toda vez que ele via uma lata de lixo, ele corria para a lata de lixo. E voltava a trazer com ele. E ponderando nesse texto, e olhando essa história, eu me lembro quantas vezes nós achamos que os nossos pecados são tantos, que nós não encontramos mais abrigo no Senhor. A nossa identidade é essa, de um lixo mesmo. Nós não conseguiremos agradar ao Senhor de forma alguma. E meu irmão, nós não vamos conseguir agradar a Deus mesmo da forma que merece. É por isso que Jesus Cristo nos ama. E fez o que Ele fez, para nos resgatar dessa situação e transformar a nossa história. E assim como a Bonnie escreveu o nome dela no pezinho do garfinho, o Senhor Jesus mandou o Espírito Santo para selar a sua vida. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus. Se regozije. Se fosse numa igreja pentecostal, era hora de você dar glória a Deus agora. Porque há um selo sobre a sua vida, que o Espírito Santo cravou na sua alma, e você é dele. Está seguro. Ninguém vai apagar o nome dele escrito no seu coração, e nem o Espírito Santo habitando a sua alma, a sua vida, o seu coração, a sua mente. Há um selo sobre você. Por mais que às vezes você se sinta inapto, por mais que você se sinta, Senhor, eu não posso assistir diante da tua presença, mas Cristo Jesus me colocou e eu posso ir com ousadia, porque eu sou teu filho. Sinta-se amado pelo Senhor nessa noite, meus irmãos. Sinta amada pelo Senhor. Eu queria que você lesse comigo. Enquanto o filho mais novo estava perdido fora da casa do pai, o mais velho estava perdido dentro. Ambos estavam perdidos. Avalie a sua situação nessa noite e se sinta encontrado pela graça de Deus. Talvez durante a exposição da palavra você se identificou com o filho mais novo, dissoluto, libertino, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, achando que o Senhor não está vendo. O pai desse garoto não via, mas o Senhor estava vendo. Ou talvez como o filho mais velho, que se identifica por estar na casa do pai, mas não desfruta da presença de Deus. Que esse ano seja um ano que você ame mais ao Senhor. Que esse ano seja um ano que você conheça mais a santidade de andar com o Senhor em cada uma das situações que Ele te colocar. Como marido, como esposa, como pai, como filho, como empresário, como empregado, como vizinho, como aluno. Que todas as áreas da sua vida expressem esse amor que o Senhor tem por você e que você se identifica. A minha identidade é essa. Eu sou filho e filha de Deus.
Amém? Eu queria que você, se sentir à vontade, eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. E num ato de fé, nós vamos ler o que está escrito no slide com voz alta. E que você agarre isso de todo o seu coração e assuma essa identidade de filho amado do Senhor. Os seus pecados não definem você, as suas falhas também não, mas o que Cristo Jesus fez, sim. E se arrependa do homem e da mulher que você tem sido, para que esse ano seja um grande ano na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? E eu gostaria que pela fé você lesse com voz alta, gravando isso no seu coração, que seja verdade para você isso. Vamos ler juntos? Eu tenho o selo do Espírito Santo na minha vida, e ninguém neste mundo, incluindo eu, pode se desfazer dessa marca. Sou de Jesus Cristo, e ninguém pode me arrancar das mãos dele. Assumo o meu lugar de filho de Deus, me livrando das correntes do meu orgulho e do meu ego, para viver para a glória de Deus.